Oi, eu sei que a maioria que vai assistir não me conhece, eu sou Aline Machado e eu não tenho canal no YouTube por enquanto, não tenho nada, não tenho estúdio, não tenho microfone, tô gravando aqui tudo com o equipamento do computador, mas eu achei muito importante dividir com todo mundo um livro que foi esquecido, um livro que ninguém mais fala e que eu ganhei há 30 anos do meu avô Pedro, que foi pracinha, que lutou na Segunda Guerra Mundial e que voltou e virou comunista. Ele não sabia que era comunista, mas as ideias dele eram comunistas. O livro que eu estou falando é esse, Brasil Nunca Mais. Ele me deu esse livro há uns 30 anos. O que ele me deu, infelizmente, eu perdi, porque em tantas mudanças, acabei indo para Moçambique e tal, meus livros ficaram aqui e eu perdi. Mas agora eu recuperei o livro e eu acho muito importante que a gente leia e que a gente lembre, porque um país sem memória é um país que não existe, não é? E a ditadura foi uma coisa terrível na nossa vida, na vida do nosso país, na vida da América Latina. Todo mundo sabe que foi a ditadura. Eu vou começar lendo o prefácio. Esse livro foi editado antes, né? Pela Arquidiocese de São Paulo, não é? Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi o idealizador disso, e é um livro que conta a história e os depoimentos da ditadura. Eu vou ler o prefácio do Dom Evaristo Arnes e vocês vão sentir o que é esse livro. O título do prefácio é Testemunho e Apelo. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou acender um cigarro de vez em quando. É vício, né? Um dia a gente se livra. Então, começando. Testemunho e apelo. As angústias e esperanças do povo devem ser compartilhadas pela Igreja. Confiamos que este livro, composto por especialistas, nos confirme em nossa crença no futuro. Aqui um parênteses, eu tenho um amigo que diz que o importante não é se Deus existe ou não, se existem milagres ou não. O importante é a igreja, o que a igreja proporciona é muito importante. Continuando. Afinal, o próprio Cristo, que passou pela terra fazendo bem, foi perseguido, torturado e morto. Legou-nos a missão de trabalhar pelo reino de Deus, que consiste na justiça, verdade, liberdade e amor. As experiências que desejo relatar no frontispício dessa obra pretendem reforçar a ideia subjacente em todos os capítulos, a saber, que a tortura, além de desumana, é o meio mais inadequado para levar-nos a descobrir a verdade e chegar à paz. Ora, todo mundo sabe que sobre tortura qualquer pessoa confessa qualquer coisa, não é? Número 1. Durante os tempos da mais intensa busca dos assim chamados subversivos, atendia eu na Cúria Metropolitana semanalmente a mais de 20, se não 50 pessoas, todas em busca do paradeiro de seus parentes. Um dia, ao abrir a porta do gabinete, vieram ao meu encontro duas senhoras, uma jovem e outra de idade avançada. A primeira, ao assentar-se em minha frente, colocou de imediato um anel sobre a mesa, dizendo: é a aliança do meu marido, desaparecido há 10 dias. Encontrei-a esta semana na soleira da porta. Senhor padre, que significa essa devolução?
É sinal que está morto ou é o aviso de que eu continue a procurá-lo? Até hoje, nem ela nem eu tivemos resposta a essa interrogação dilacerante. Tantos desaparecidos da ditadura que ainda ninguém sabe o que aconteceu com eles. E acabaram com a Dilma porque ela... Fizeram o impeachment da Dilma também porque ela levou à frente a Comissão da Verdade, não é? A senhora mais idosa me fez a pergunta que já vinha repetindo há meses. O senhor tem alguma notícia do paradeiro do meu filho? Logo após o sequestro, ela vinha todas as semanas. Depois reaparecia de mês em mês. Sua figura se parecia sempre mais com a de todas as mães de desaparecidos. Durante mais de 5 anos, acompanhei a busca de seu filho, através da Comissão Justiça e Paz, e mesmo do chefe da Casa Civil da Presidência da República. O corpo da mãe parecia diminuir, de visita em visita. Um dia também ela desapareceu. Mas seu olhar suplicante de mãe jamais se apagará da minha retina. Quem é mãe sabe o que é ter um filho desaparecido. Eu não imagino não saber o que aconteceu com o filho meu. Não há ninguém na Terra que consiga descrever a dor de quem viu um ente querido desaparecer atrás das grades da cadeia, sem mesmo poder adivinhar o que lhe aconteceu. O desaparecido, entre aspas, transforma-se numa sombra que ao escurecer se vai encobrindo a última luminosidade da existência terrena. Para a esposa e mãe, a terra se enche de trevas, como por ocasião da morte de Jesus. 2. Numa noite singular, chegou à minha residência um juiz militar que estudara em colégio católico e demonstrava compreensão para a ação da Igreja de São Paulo empenhada na defesa de presos políticos. A certa altura, a conversa toma rumo oposto. O magistrado, aparentemente frio e objetivo, se comove. Acaba de receber 2 documentos, diz ele, provenientes de fontes diversas e assinado por pessoas diferentes. 2 presos políticos afirmam terem assassinado a mesma pessoa em tempo e circunstâncias totalmente inverossímeis. E ele, juiz, a concluir: imagine o senhor a situação psicológica e, quem sabe, física de quem chega ao ponto de declarar-se assassino sem o ser. Eu disse. Sob tortura, qualquer pessoa confessa qualquer coisa. O inquérito sob tortura ou ameaça de tortura, no entanto, chega a absurdo e inutilidade ainda maiores. 2 pontos. 3. O engenheiro, antes de prestar depoimento à Comissão Justiça e Paz, relata-me o seu drama. Nada tinha a temer quando foi preso. Como, no entanto, ouvira que a tortura era aplicada a quem não confessasse, ao menos alguma coisa foi preparando a mente para contar minuciosamente tudo o que pudesse, de qualquer forma, ser interpretado como sendo contrário ao regime. Diria até mais do que numa confissão sacramental. Não conseguiu. Após tomarem seus dados pessoais, fizeram-no assentar-se de imediato na cadeira do dragão. E a partir desse momento, conta-me ele, abre aspas, tudo se embaralhou. Nada sabia mais o que fizeram, nem mesmo o que desejava contar ou até ampliar para ter credibilidade. Até ampliar para ter credibilidade. Uma confissão inventada por medo
da tortura. Confundi nomes, pessoas, datas, pois já não era mais eu quem falava, e sim os inquisidores que me dominavam e me possuíam no sentido mais total e absoluto do termo. Quando, como e quando há de recompor-se um homem inocente assim aviltado? 4. O que mais me impressionou ao longo dos anos de vigília contra a tortura foi, porém, o seguinte: como se degradam os torturadores mesmos. Este livro, por sua própria natureza, não pode dar resposta plena à questão. Daí o meu testemunho, do Dom Evaristo Arnes. Quando foram presos os líderes da Ação Católica Operária, em fins de janeiro de 1974, tive a ocasião de passar 4 tardes inteiras no interior do DEOPS, na esperança de avistar-me com eles. Eu havia sido chamado para tanto de Curitiba, onde passava os dias com todos os irmãos que confortavam a mãe em seus últimos dias de vida. Durante a longa espera nos corredores da cadeia, pude entreter-me com delegados que presidiam a inquéritos semelhantes aos que virão descritos nessa obra. 5 deles me contaram de seus estudos em colégios católicos e um deles na Universidade Católica de São Paulo. Cada qual com problemas sérios na família e na vida particular. Obviamente, né? Os caras eram doidos, torturadores, psicopatas, né? Que eles próprios atribuíam à mão vingadora de Deus. Olha a consciência dessa gente. Instados a abandonar esta terrível ocupação, respondiam: não dá, o senhor sabe por quê. Na sexta-feira tardinha, pude afinal avistar-me com 2 dos nossos agentes de pastoral em situação lastimável, na presença mesmo dos delegados que encarei firmemente. Um deles, meses após, esperava-me ao final da missa sozinho na igreja da Aclimação. Abordou-me num grito de desespero: tem perdão para mim? Só 11 anos depois, em março de 1985, fiquei sabendo na manhã de 12 de fevereiro de 1974, na manhã de 12 de fevereiro de 1974, um delegado fizera subir os presos para anunciar-lhes com ar triunfante e cínico que minha mãe havia morrido no dia anterior. Os presos baixaram os olhos e nada disseram. Lembrei-me então da advertência de um general, aliás, contrário a toda tortura. Quem, uma vez pratica a ação, transtorna-se diante do efeito da desmoralização infligida. Quem repete a tortura 4 ou mais vezes se bestializa. Sente prazer físico e psíquico tamanho que é capaz de torturar até as pessoas mais delicadas da própria família. A imagem de Deus estampada na pessoa humana é sempre única. Só ela pode salvar e preservar a imagem do Brasil e do mundo. Daí, o nosso apelo ao governo brasileiro para que assine e ratifique a Convenção contra a Tortura proposta pela ONU e estampada no final deste livro, todo ele escrito com sangue e com muito amor à pátria. São Paulo, 3 de maio de 1985, Paulo Evaristo Cardeal Arnes, arcebispo metropolitano de São Paulo. O Brasil ratificou
essa convenção contra a tortura, mas muitos anos depois. Muita gente foi torturada, brutalmente torturada, na nossa ditadura, que foi uma das piores. O meu plano é que a gente continue lendo esse livro, para que esse Brasil nunca mais volte a acontecer.